Nós estamos dia a dia vendo quadros especiais do Evangelho. E quando a gente entra no Evangelho, a gente encontra Jesus. Ele é a boa notícia de Deus. A gente vai terminar agora o capítulo 9 de Marcos. Estamos caminhando, todos os dias. E eu queria que você observasse esse texto, porque ele vai falar com você e vai abençoar a sua vida de maneira muito especial. Agora a gente entra no capítulo 9, dos versos 29 ao 50. Olha que interessante o que acontece aqui, ó. Vamos lá? Então respondeu Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de jejum e de oração. Esse versículo 29, ele é a transição do texto logo de cima, para a entrada num novo momento, onde Jesus vai passar pela Galileia e falar com os discípulos. Nós vimos semana passada, ou ontem, no vídeo passado, sobre esse texto onde Jesus se manifestou, trazendo aos discípulos e aquele garotinho que estava possuído por demônios, a graça libertadora. Então, tendo partido dali, daquele lugar, que era o pé do Monte Hermon, eles estavam ali perto de Cesareia de Filipe, eles saem dali e passam pela Galileia. E Jesus não queria que ninguém o soubesse. Você sabe que existe um texto em Isaías, capítulo 42, onde o profeta diz assim: ele não vai levantar a sua voz na praça. Ele vai levantar a voz dele, sabe aonde, queridos? No meu e no seu coração. Às vezes a gente pensa que Jesus está gritando de um lado para o outro através de testemunhos, através de propaganda. Jesus não precisa de testemunho de ninguém e nem de propaganda alguma. Ele é aquele que fala ao meu e ao seu coração. E ele quer falar comigo e com você hoje de maneira muito doce e muito especial e nos ensinar a vida. Então diz aqui que eles passam pela Galileia, não queria que ninguém soubesse. Estava ali oculto, escondido, só observando e permitindo que o Espírito de Deus trabalhasse no coração. E ele ensinava, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, nas mãos dos homens, e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Então Jesus está saindo do pé do Monte Hermon, ele se transfigurou diante dos discípulos, libertou aquele garoto e ele entra pela Galileia, vem vindo e ele começa a conversar e ensinar os seus discípulos as coisas que aconteceriam, como ele seria traído, como ele mesmo daria a vida dele por amor a mim e você, e como ele seria entregue nas mãos dos homens, como o matariam, mas também como ressuscitaria. Os discípulos não estavam entendendo essa conversa de Jesus. Por que eles não entendiam isso? Eles não entendiam porque a mentalidade dos discípulos era essa: ele vai sentar no trono, ele vai se assentar num trono e governar sobre Israel, porque ele é o Messias. E esta era a profecia que dizia que o Messias reinaria sobre o trono de Davi. E os discípulos estavam com essa expectativa no coração. Ele vai entrar agora, logo entra em Jerusalém, logo ele vai se manifestar com seu reino poderoso e ele vai desbancar Roma. Muitas pessoas pensavam assim, tanto que Jesus começa a se tornar uma ameaça para o Império Romano, e a argumentação dos escribas, dos sacerdotes, dos fariseus, dos religiosos que eram carregados de inveja para com os reis e os imperadores, a fim de que pudessem fazer com que Jesus fosse conduzido à morte,
era esta: olha, ele se faz rei, ele diz ser rei, e se ele está se fazendo rei e diz ser rei de um reino, se vocês permitirem que ele continue assim, conduzindo o coração das pessoas a essa perspectiva, logo vai existir uma rebelião aqui e vão destronar ou vão se rebelar contra o Império Romano. Então Jesus, ele vem quietinho, começa a falar a respeito de um plano divino. O plano de Deus é diferente do plano dos homens. O plano de Deus é maior, é mais elevado. Eles estavam esperando que naquele momento um reino se manifestasse político naquela região, naquele lugar, o reino do Messias. E as Escrituras dizem que esse reino ainda vai se manifestar. O texto sagrado nos diz que Jesus vai voltar em sua glória. E ao voltar em sua glória, todos o verão. E ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Vai reinar de maneira poderosa. Isso ainda vai acontecer. Porém hoje, ele reina no meu e no seu coração. Por isso que ele não grita nas praças. Por isso que ele não ergue a sua voz. Por isso ele aqui passa escondido e diz muitas vezes nos textos sagrados que ele dizia assim: não divulgue nada para ninguém, não divulgue nada para ninguém, porque o reino dele é algo que começa acontecendo dentro do meu coração e dentro do seu coração. Reino de Deus não é placa denominacional. Reino de Deus não é templo. Reino de Deus não é igreja e estrutura sistemática, teológica ou de religião. Reino de Deus acontece dentro do meu coração e dentro do seu coração. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ali se manifesta a presença do reino. E o Rei Jesus estabelece essa presença dentro de nós. Então ele estava ensinando os discípulos e dizendo: olha, vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Os discípulos não compreendiam, estavam com medo de interrogá-lo. E daí eles fazem uma nova viagem. Eles estão passando pela Galileia e eles vão em direção a Cafarnaum. E quando ele entra em casa, e talvez seja a casa de Pedro aqui, Jesus interroga os discípulos, dizendo assim: do que vocês estavam conversando pelo caminho? Sobre qual era o assunto? Nós estávamos descendo, eu estava na frente caminhando, um ou outro, mas alguns ficaram atrás discutindo. Vocês ficaram conversando. Agora Deus sabe tudo que vai no nosso coração. E os discípulos são muito semelhantes à minha pessoa e à sua pessoa, porque eles são seres humanos como nós. E aqui Jesus os questiona, porque não que não soubesse o que vai no coração. Jesus os questiona justamente para mostrar a eles o que estava no coração deles. Eles guardam silêncio, ficam quietos diante da pergunta de Jesus, meio assim temerosos, porque pelo caminho eles tinham discutido entre si qual ou quem era o maior. Veja como a visão deles era justamente desta. Eles estavam pensando: Jesus vai sentar-se num trono de glória, reinar soberano, estabelecer um reino poderoso. Quem será que vai sentar à direita, à esquerda? Quem é que vai governar os exércitos? Quem é que vai governar essa situação? Quem de nós é o maior? Será que é Pedro o maior, João, Tiago, Judas, Tomé? Qual de nós é o maior? Natanael? Quem é que vai ser o maior nesse processo do reino? Então Jesus assenta-se ali na casa de Pedro, chama os 12 e diz para eles: se alguém quer ser o primeiro, esse deve ser servo de todos. Vocês têm que aprender que no meu reino
funciona de maneira diferente. No meu reino, eu que governo esse reino, estou ensinando vocês que existe um caminho, que é o caminho do coração quebrantado e do serviço ao próximo. É a disposição de servir o outro. Um reino onde vocês não vão chamar ninguém de pai, porque vocês só têm um pai. Tá uma moda agora de todo mundo chamar pastor de pai, mas o próprio Jesus ele disse isso. Olha, ninguém chameis de pai. Vocês têm um pai que está no céu. Ninguém chameis de mestre, porque vocês têm um que é mestre. Vocês têm um, é o Senhor. Ele é o Senhor. E todos nós somos servos. Porque essa moda surge? Essa moda surge porque tem muita gente com o desejo de querer dominar sobre outros, né? Já viu essas instituições onde tem chefia? Eu sou maior, quem manda sou eu sou o cara, eu sou a mulher poderosa. Mas Jesus está dizendo, o maior não é aquele que se faz maior diante dos outros. Aprendam comigo. Eu me despi da minha glória. Eu não só me despi da minha glória, eu me fiz ser humano. Eu não só me fiz ser humano, eu me fiz servo. Eu não só me fiz servo, eu entreguei minha vida. E porque eu a entreguei para a glória de Deus, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. No meu reino funciona assim, meus queridos apóstolos. Apóstolos. Ele chama os 12 e diz, quer ser o primeiro? Então seja o último. Melhor, seja servo de todos. Aí ele pega uma criança como exemplo, coloca no meio dos discípulos e toma-a nos braços, diz assim, qualquer que receber uma criança, tal como esta, aquele que receber uma criança como esta, e a receber em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me recebe, não só recebe a mim, mas aquele que me enviou. Isso aqui também tem uma conotação poderosa, porque o Senhor Jesus, ele está ensinando a cada um de nós a não nos movermos por estruturas, por sistematizações, por cronogramas empresariais. Ele está dizendo, olhem para uma criança. Os pequeninos, eles têm dentro do coração deles pureza. E quem entende o coração de uma criança e acolhe os pequeninos, este é alguém que o faz como se fosse a mim. Deus, ele está ensinando a igreja, os discípulos, a serem homens e mulheres acolhedores. Homens e mulheres que conseguem olhar para o próximo e ver o coração puro do próximo. E serem acolhedores, serem abertos. Porque quando a gente estende a mão, porque é sobre isso que ele está falando, é o serviço ao próximo. Porque a mim me recebe. Quando você estende a mão para o cansado, o aflito, ao necessitado, ao angustiado, ao pobre, ao nu, ao desprezado, ao pequeno. Porque é uma tendência no coração dos discípulos e de todos nós de só receber os ricos, de só dar valor aos grandes, de só considerar os poderosos, de achar que quem é alguma coisa são os caras que têm. Agora Jesus está dizendo, ei, aprendam comigo. No reino dos homens, os poderosos e grandes sentam ao redor da mesa, se banqueteiam e festejam suas festas. No meu reino, aprendam a ser acolhedores e receber
os pequeninos, porque naquele dia eu vou dizer para aqueles e para vocês: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava abandonado, desprezado, estava sem nada. E vocês me acolheram. Quando fizemos isso, Senhor? Quando vocês fizeram um desses pequeninos. E qualquer que a mim me recebe, não recebe só a mim, mas recebe o Pai, recebe o amor, recebe aquele que me enviou. Então João disse assim: Mestre, nós vimos um homem que em teu nome expelia demônios e ele não segue a gente. Então a gente proibiu, porque ele não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Quem não é contra nós é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aqui é outra crise dos discípulos. Os discípulos estão dizendo assim: olha, quem não anda com a gente não deve ser da nossa panelinha, né? Então nós dissemos para esse camarada: ele não anda com a gente, ele é do outro grupo, ele é outro cara. E Jesus está dizendo assim: vocês ainda não entenderam? Quem não é contra nós é por nós. Vocês não precisam proibir o outro só porque ele não anda com a gente ou porque ele é diferente. Ai, gente, é um lance de a minha igreja é melhor. Já viu isso? Como a gente é pequenino. Ah, o meu grupinho é o grupinho. Ah, aquele lá não faz como eu quero, então se torna meu inimigo. Aquela ali, só porque não fez assim, não é a pessoa ideal. Discípulo que precisa aprender com Jesus, que o que o Senhor Jesus busca são corações que se unem para viverem o reino. Aquele que der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Que palavra dura! Porque o Senhor Jesus está dizendo aqui que existe a necessidade de nós, como igreja e como discípulos do Senhor, a sermos homens acolhedores que não geram escândalos. A maioria das pessoas hoje tem se tornado pessoas frustradas, machucadas, e deixam o caminho que é o Senhor, tomando a razão de dizerem: foi por causa do escândalo daquela, porque olham para os homens. É claro que também se tornam indesculpáveis, porque o Senhor Jesus sempre nos chama a olhar para Ele. Mas às vezes a gente se aproxima e a gente tem perto de nós pequeninos. Às vezes nós somos os pequeninos. Você. Ou às vezes você tem perto de você que é mais maduro na fé, pequeninos. Homens e mulheres que estão começando a aprender o Evangelho e que estão olhando para Jesus. Jesus está dizendo: olha, não gere escândalo, porque se a tua mão te faz tropeçar, é melhor você entrar maneta arrancando ela do que ter duas mãos, entrar maneta no céu, do que ter duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo é inextinguível, onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre. Se teu pé te faz tropeçar, corta, é melhor cortá-lo
do que ir entrar na vida aleijado, do que tendo os dois e ser lançado nesse lugar de tormento. Se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca-o, porque é melhor entrar no reino com um só dos teus olhos, do que tendo os dois ser lançado nesse lugar aonde não morre o verme, nem o fogo se apaga. Por que Jesus estava falando isso? Ele estava falando isso justamente por causa dos pequeninos e da necessidade que nós temos que ter como discípulos do Senhor e como igreja de Cristo, um olhar correto da vida. Os teus olhos geram tropeço. Cara, é a maneira de olhar. Se você olha cheio de juízo, se você tem um olhar cheio de preconceito, se você tem um olhar totalmente cheio de ódio, se você carrega no seu olhar distinção, você vai gerar tropeço. Eu estava conversando com um homem outro dia, ele disse assim: eu estava num lugar, eu sou pregador, eu sou isso, aquilo, distribuo o evangelho para tudo quanto é gente. Entrei numa clínica e estava falando do homossexualismo e meteu pau. Aí um rapaz homossexual falou: eu sou homossexual, o senhor está me ofendendo. Será que o senhor pode parar de falar assim? E o tonto, abestalhado, que tem um olhar emburrecido, que não possui nada do olhar de Deus, da mente de Deus, começou a praguejar, amaldiçoar, falar mal. Veja, se o teu olho te faz, se o seu olhar te faz tropeçar, melhor você entrar cego do que olhar assim. Então pare de olhar assim. Essas tuas mãos são mãos manipuladoras, mãos perversas, mãos que exercem domínio de constranger. Você tem sentado-se numa cadeira de autoridade e você usa dessa autoridade para manipular, para ferir, para mexer em peças, para movimentar pessoas, arrancá-las dos seus propósitos, dos propósitos muitas vezes de Deus. Jesus está dizendo: seria melhor que você fosse um amputado. Isso aqui é para liderança também. É mais para liderança do que para pequenino. Melhor seria se você fosse um amputado do que você usar dessa manipulação do inferno. Porque você começa usando dessa manipulação do inferno e o seu destino será o inferno. Porque é assim. Seus pés são ávidos para correr para o mal. Você é cheio de ganância e está correndo sempre por um caminho distorcido, tortuoso. Melhor lhe fora se você fosse um manco, do que ter uma pegada desse jeito. Porque o reino de Deus acontece dentro de vocês. E vocês, que chamam-se igreja, têm que aprender que a vida de vocês testemunha a meu respeito. Então endireitem o seu andar, o seu olhar, o seu movimentar de mãos, porque é assim que funciona. E o texto termina numa explosão de sabedoria, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a perder o sabor, tornar-se insípido, como que restauraríamos o sabor do sal? Então tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Você sabe que aqui Jesus está dizendo que quem é discípulo de Jesus
é a pessoa que tem tempero, que tem sabor. Aí você pega aquela carne gostosa e você coloca nela o sal para fazer um churrasquinho e você leva ela para o fogo e o sal entra na gordura, entra nas fibras da carne. O que Jesus está dizendo é o seguinte: os meus discípulos, os que me seguem, estes serão homens e mulheres que vão ser algo que produz na vida das pessoas sabor. Não tem como a nossa existência ser uma existência vazia. Se a gente é sal dentro de saleiro, se a nossa vida não está sendo um instrumento de influenciar de maneira graciosa a vida dos outros, a gente vai se tornar insípido, sem sabor. Porque quando você não usa o sal tem um tempo de validade. Se ele fica lá debaixo do sol da chuva e não é usado para o propósito pelo qual ele foi destinado, que é salgar e dar sabor, ele vai virar uma pedra. Vai virar um... Já chupou uma pedra? Pedra tem gosto do quê? De nada. O que o Senhor Jesus está usando essa ilustração do sal para dizer: a vida de vocês vai ser uma vida que vai ser salgada com fogo. Por que com fogo? Porque todos os cristãos de verdade que são discípulos de Jesus passam por muitas provações, tribulações e pelo fogo da vida. São homens e mulheres que, experimentados pelo fogo da vida, das provações e tribulações, tornam-se homens perseverantes, mulheres perseverantes. Depois que passam pelas lutas e provações, se tornam aprovados, se tornam com uma fé mais valiosa do que o ouro refinado lá no cadinho, né, que chama, a prata refinada pelo fogo. Homens e mulheres que agora têm sabor e são capazes de entrar na existência de outros e aplicar na vida de outros aquela graça, aquele testemunho de fé, aquela porção de vida. O sal, ele tem muitas utilidades. Uma delas é salgar alimentos, outra é conservar o alimento, outra é gerar sede. Algumas pessoas usam do sal para curar feridas. Agora Jesus está dizendo: bom é o sal, e vocês são o sal, mas vocês não podem perder o sabor. O que a gente mais tem visto nos nossos dias, por causa dos escândalos e por causa das muitas aberrações em nome de Deus e do desvio dos evangélicos do evangelho, é que muitos têm chegado com o coração como de crianças e acabam se escandalizando e acabam ficando frustrados. E essa frustração produz essa sensação de dissabor. Quantos que eu conheço que já viveram de maneira tão intensa sendo sal e luz, mas perderam o sabor? Como é que eu posso
ter de volta restaurado o sabor? Como é que eu posso conservar o sabor de Deus, do Evangelho na minha vida? Esse aqui é o segredo para os discípulos e para mim, para você, nos dias atuais. É o finalzinho desse versículo. Eles dizem assim: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Para sermos homens e mulheres que se mantêm como Deus deseja, nós precisamos ter sal em nós. Uma coisa é você comer o sal, você pregar sal, você anunciar sal, você tentar salgar todo mundo. Outra coisa é você ter o sal em você. Ser alguém que entrou dentro de Cristo e Cristo dentro de você, e a vida de Deus habita em você ao ponto dessa vida se tornar uma fonte de vida. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Caminhar com Jesus é encontrar em Jesus a forma de viver. Ser um homem, uma mulher do Evangelho não é ser alguém que fica falando do Evangelho, mas é ser alguém que habita em Cristo e Cristo nele, ao ponto de permitir que a influência de Cristo, eu vou usar uma palavra negativa para tentar trazer algo positivo, contamine toda a sua vida. A vida de Cristo influencie todo o seu viver. Quando você pega o sal e coloca ele na panela de arroz, na água, o que acontece? Ele de maneira automática se dissolve. Ele se torna um com a água, um com o arroz. Não é assim? Ele passa a entrar dentro. Ele entra e o arroz, a água, o absorvem ao ponto de se tornarem um só. Então, ele está dizendo: tende sal em vós mesmos. Deixa a vida de Deus permear as entranhas do seu ser. E tenham paz uns com os outros. E aqui é o segredo, hein? Paz uns com os outros. O Senhor nos chama a sermos homens e mulheres que andam em comunhão e em amor. Ter paz é a capacidade de perdoar. Ter paz é a capacidade de acolher. Ter paz com o outro é a capacidade de não entrar em encrencas, em ódio, em divisões, em facções, em discórdias. Ter paz é a capacidade que Deus nos dá de vivermos em união. Bom é o sal e boa é esta palavra. A gente encerra o Evangelho de Marcos agora no capítulo 9 e a gente entra amanhã, se Deus permitir, no capítulo 10. Mas que esse ensino de Jesus para com os discípulos possa se tornar princípios de vida para a sua vida, para a minha vida. Que Deus abençoe você. Deixa eu orar por nós. Pai, nós queremos ser homens e mulheres que caminham de maneira transcendente às coisas que acontecem nesse mundo. Nós queremos ser de verdade aqueles que aprendem que viver como servos, acolhedores, ministradores,
aqueles que são capazes de lavar os pés dos pequeninos, é o teu chamado. Queremos ser homens e mulheres que são capazes de observar através do olhar, do tocar, do falar, do sentir, do agir, que existe nessa vida a necessidade de sermos semelhantes ao Senhor. Coloca sobre nós o teu reino, que ele se manifeste em nós, que venha o teu reino e ele se manifeste no nosso ser e que possamos manifestar o sabor do Evangelho, aonde estivermos, amando e tendo paz uns com os outros. Abençoa os meus ouvintes, no nome de Jesus. Amém.